Nas versões bíblicas mais comuns que nós temos aqui no Brasil, 1 de Pedro 3,19 diz que Yeshua foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais foram desobedientes nos dias de Noé. Mas tem algo errado com essa versão. Quando eu li essa versão pela primeira vez, o que ela me passou a ideia? De que Yeshua tinha ido lá embaixo, na prisão dos anjos pecadores, proclamar para eles sua vitória. Mas quando eu fui no texto aramaico, que é o texto original da onde passaram para o grego, não é isso que está dizendo. Não é isso que está escrito. E não é isso que o texto parece estar dizendo no aramaico. Porque os textos do Pacto Novo foram escritos em aramaico e depois passados para o grego. E o sistema procura esconder isso, mas hoje em dia muita gente já sabe disso. No texto aramaico de 1 de Pedro 3,19, esse trecho diz o seguinte: ele, Yeshua, proclamou, ou seja, fez a proclamação, anunciou a vitória. Ele proclamou às almas mantidas no Sheol, aquelas que a princípio não foram convencidas nos dias de Noé. O texto aramaico diz necessariamente que não eram espíritos em prisão, diz almas que estavam mantidas no Sheol. A tradução que colocaram, a versão brasileira, não especifica que era no Sheol. Então, quando eu li a primeira vez, achei que estava falando dos anjos pecadores que estavam presos, porque eles não estão no Sheol. Os anjos pecadores estão no Terrom, o abismo, que é a prisão que foi feita para eles abaixo do plano terrestre, no fundo do planeta, entre aspas. Só aí já mudou tudo, pegando o texto original. Ou seja, texto de Pedro, aí nesse caso Pedro não está dizendo que Yeshua foi até a prisão dos vigilantes, os anjos pecadores, lá no abismo. Yeshua foi ao Sheol, que é onde ficam as almas daqueles que não alcançaram a vida eterna. É diferente. Aliás, por que Yeshua iria lá no abismo declarar aos anjos rebeldes que ele venceu? Que finalidade teria ele fazer isso? Os anjos pecadores já estão julgados e já estão condenados. Não teria nenhum sentido ele ir lá no abismo anunciar a vitória dele para esses anjos, porque já estão condenados e julgados mesmo. Mas ao ir no Sheol, que as religiões chamam de inferno, ele foi lá reafirmar aos ímpios que estavam lá do tempo de Noé a justiça dele e a vitória dele. Afinal de contas, todos viam Noé construindo aquele baú gigantesco, e isso devia gerar questionamentos e pregações sobre o enxugamento da raça humana. Noé estaria, digamos assim, passando como um maluco diante de pessoas que não viam proveito nenhum em um velho fazer aquilo. Mas Yeshua foi lá mostrar aos ímpios da época de Noé o que eles perderam ao não dar importância à pregação do justo. Se eles tivessem dado importância ao aviso do justo, à retidão que Deus quer de nós, provavelmente Yeshua tiraria eles de lá. Porque sabemos que depois que Yeshua ressuscitou, ele foi na parte sem tormento do Sheol, onde ficavam as almas do justo, e os tirou de lá. Quando ele subiu ao alto, levou consigo um grupo de cativos. Os relatos antigos nos dão a entender que todas as almas iam igualmente para baixo, para o mundo inferior. Mas as almas do justo ficavam em um lugar separado do Sheol, sem tormento. No próprio livro judaico de Macabeus diz que quando os justos morriam, Abraão os recebia lá onde ele estava, no submundo sem tormento. Como as almas dos antigos justos estavam no lugar sem tormento, automaticamente eles estavam lá como? À espera de um resgatador que iria vir da parte do próprio Deus eterno tirar suas almas de lá. Que foi o que Yeshua fez. Quando ele subiu às alturas, levou consigo um grupo de cativos. Mas não foi o caso dos contemporâneos de Noé. Então a crença antiga era essa: há um mundo inferior, onde as almas dos justos repousam, juntamente com Abraão, Isaque e Jacó, e esse mundo inferior era no limite com Sheol, na parte de tormento, onde os perdidos, os que não recebiam a vida eterna, permaneciam, queimando no fogo espiritual. E no decorrer do processo de sua ressurreição, Yeshua foi até o mundo inferior, o Sheol, buscar as almas dos justos e anunciar aos ímpios do tempo de Noé
a derrota que eles tanto amaram. E é isso.